Fala, gente! Bom estar aqui de novo com vocês e dessa vez a gente tem uma aula muito legal porque é um case de uma aluna da Priscila que pediu ajuda para nós. A questão é a seguinte, a Priscila ela usa mais o BR Office, né, que é o Office gratuito para software livre. E ela está fazendo uma comparação com o Excel para saber se pode aplicar alguns recursos que a gente usa no Excel no dia a dia, lá também no BR Office, e a gente vai ver isso daqui hoje. Vamos dar uma olhadinha no case da Priscila. Eu gostaria de colocar o áudio dela aqui para vocês. Eu preciso expor para a matriz da minha empresa os gastos que foram feitos com o médico, certo? Do plano de saúde da nossa empresa. Aí, assim, eu preciso colocar todas as notas fiscais e os respectivos serviços, né? Só que dentro de uma mesma nota fiscal, existem, vamos supor, 10 serviços dentro dela. Então, quando eu vou expor linha por linha, o número da nota fiscal, os dados da nota, elas se repetem, né? Então, não queria que isso acontecesse. Eu queria vincular o número só, certo? E agrupar com os respectivos serviços que tem dentro dela. E aí, para fazer com mescla, né, de célula, como são mais de 10 mil linhas de dados, não é viável fazer por mescla. Aí eu queria saber, Ale, se eu usaria uma tabela dinâmica, qual a melhor opção nesse caso, porque é uma planilha gigantesca, sabe? E aí eu queria saber uma forma mais rápida de eu poder apresentar esses dados do jeito que eu estou te falando, não repetindo o número das notas nem os valores, mas sim agrupando essa nota com os respectivos serviços. A lei ainda tem uma Olha só o vergonha, porque agravante no dela, serviço tá? público, Olha né, só só o se usa agravante dela. software Vamos lá. livre, então eu tenho que trabalhar com BR Office Calc. Aí tem como eu fazer alguma opção aí do Excel para o Calc? Bem, Priscila, a gente vai trazer a solução para você. Sim, tem como a gente trabalhar, tem como a gente rever essa questão do case, só que eu vou aproveitar, claro, vou fazer uma aula disso. Nós vamos passar aqui, que eu vou fazer os apontamentos dos recursos de banco de dados que são necessários numa situação dessa. E lembrando vocês aí também, galera, que eu estou gravando essa aula em janeiro de 2021 e promete, tá? A gente tem muitas aulas aí pela frente. A gente tem, inclusive, iniciando hoje, dia 15 de janeiro, o nosso Excel Flix, que é o nosso treinamento gratuito aqui. Não perca isso, vou entregar conteúdo de primeira. E também, além disso, a programação do mês de janeiro segue, porque tem coisas novas do Excel para RH e DP. Tem a tabela de INSS 2021 que a gente vai trabalhar também. Então, só deixando esse recado aí para você e vamos à solução da Priscila agora. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês um print aqui que ela mandou para nós, né? Não tem dados de empresa, não tem nada, só para você entender a estrutura dos dados. Porque assim, a gente faz um trabalho de analista primeiramente, né? Para poder montar uma planilha, você tem que fazer um trabalho de analista de negócio para saber o que é necessário ali que eu preciso ver dentro dessa planilha, ou que eu preciso demonstrar, para poder montar a solução. Então aqui ela mandou para nós aqui o seguinte, olha, aqui o nome completo está vazio, provavelmente que é o nome do titular do plano de saúde, e aqui tem o número da nota fiscal, tá vendo aqui, ó, várias guias, tá? Então essas guias, elas provavelmente representam alguma coisa de serviço, e do lado aparece o número da nota e o valor total da nota e a data, né, de o mês de liquidação, a data de liquidação, repetindo para tudo isso daqui. Bem, a princípio eu quero dizer que isso aqui é completamente normal. Eu vou explicar por que mais à frente. Porque se isso não acontecer desse jeito, a gente perde a relação da informação. Ou seja, esse número de guia 6, ele está apontando para essa mesma nota fiscal que todos os outros números de guias, tá? Então é necessário ter essa estrutura. É por isso que a gente tem o recurso tabela dinâmica no Excel, que a gente já vai falar. Agora, vamos analisar os outros dados. Então, ela tem aqui, né, teria o nome completo, estaria repetindo também, porque é o nome do titular, né, ou do dependente que consumiu esses serviços. E vamos ver o segundo print que ela mandou. Está aqui para baixo. Então, a gente tem o segundo print aqui, olha só.
Aqui a gente tem a informação, também a mesma coisa, olha só, lá, tá vendo? Ó? Número da guia, tipo de despesa médica, o mesmo valor, o nome do titular dependente. Vamos lá para a próxima tela? Não, não tem próxima tela. Então, isso acontece, é completamente normal. Por quê? Porque isso aqui é uma estrutura de banco de dados. E é claro, o relatório aí tem que sair diferente. Ela falou a respeito de mesclar células aqui dentro, tipo, pego o número da nota fiscal, marco tudo e mesclo. Primeiro, se eu faço isso, nenhum comando de banco de dados vai funcionar mais. Tá? Ok, esse é o primeiro ponto. Então, não vou poder usar isso para tirar uma tabela dinâmica, por exemplo. O segundo ponto, ela falou com mais 10 mil linhas. Já pensou fazer isso? Agora, você acredita que eu já peguei uma situação dessa em aula, num treinamento presencial? Uma aluna levou para mim uma planilha lá com mais ou menos uns 5 mil registros e exatamente isso, tudo mesclado assim. Ó. Quando tinha aqui, por exemplo, o número da nota, tudo mesclado e mostrando. Ela queria tirar uma tabela dinâmica disso. Eu falei, bem, a gente tem duas coisas para fazer antes, possíveis. Tá? Primeiro, é você manualmente desfazer isso e fazer exatamente desse jeito aqui, repetindo o número da nota fiscal, ou fazer um programa em VBA para poder fazer isso para você. Porque imagina, né, 5 mil linhas você fazer isso e a gente encontra muito disso no mercado. É por isso que eu resolvi fazer desse case da Priscila uma aula. Então vamos ver a solução no Excel e depois nós vamos ver no BR Office. Quer dizer, o que eu tenho aqui é o LibreOffice, mas é o Calc, é o mesmo para todo mundo. Então vamos lá, deixa eu minimizar isso daqui e vou abrir uma planilha aqui que eu chamei de dados vendas e essa planilha ela já está bem estruturada direitinho, ela está no formato de banco de dados, que é o formato que a gente precisa. Eu acho que já até tem esse arquivo aberto, está aqui, está aberto. O que eu tenho aqui? Vamos lá. Isso aqui é o formato de banco de dados. Banco de dados tem várias tabelas diferentes. Então, quando você exporta isso para o Excel, ele já vem com os dados todos repetidos ali. Mas, na realidade, a estrutura dos dados ela deveria ser desse jeito. Então, aqui eu tenho o número de itens. O que é isso? São os itens da nota fiscal. Né? Então, veja que eu tenho aqui uma nota fiscal final 145, tá? Para todo mundo. E eu tenho aqui os dados do cliente, você pode ver que já repete aqui, né, o CNPJ do cliente. Por quê? Porque se perder essa correspondência, ninguém acessa mais nada. Pega esses dados e joga todos fora porque não serve para mais nada. Então aqui ele não se repete o código do produto, porque são vários produtos dentro da mesma nota fiscal, vários produtos diferentes, vários produtos do mesmo, a gente controla isso na quantidade. A gente controla isso na quantidade, tá? E o desconto também, que é diferente, porque eu posso dar um desconto diferenciado para cada produto dentro daquela nota fiscal. Então aqui eu tenho o número da nota fiscal, mais nada da nota fiscal. Os dados da nota fiscal, né, do cabeçalho da nota fiscal, eles estão aonde? Dentro de outra tabela. Tem uma tabelinha aqui chamada NFE, que tem o quê? Essa nota aqui, ó, tá vendo? Aqui não se repete mais. Aqui é único. Então essa nota, ela tem a data da venda dela, ela tem o tipo de saída, tem a informação a respeito do cliente. Ah, Alexandre, mas o endereço, aquele negócio todo, tal, tal. Olha, eu posso ter isso dentro da nota fiscal. Agora, se o endereço for o próprio endereço do cliente, eu não preciso, porque eu vou buscar lá do cliente, tá? Mas nada impede de ter os dados, endereço e tudo mais. Geralmente tem. Mas aqui está resumido para você poder entender o case. E voltei aqui em itens de nota fiscal. Então, aqui o que eu preciso fazer para montar o meu relatório e não mostrar os números da nota fiscal repetindo desse jeito aqui. Primeiro, eu tenho que buscar alguns dados que não estão nessa tabela para dentro dela. Primeiro é o cliente e depois informações a respeito do produto. Então, vamos analisar uma coisa. O que a gente vai usar aqui? A princípio, PROC-Vzão é aquele que você não pode deixar de dominar, porque essa é a função
que se usa ao extremo dentro das empresas. Então, eu sou muito corporativo e o que se usa dentro das empresas é o que eu dou valor, tá? Então, é o que eu entrego para vocês. Aqui no produto, vamos dar uma olhadinha na tabela de produto. O que eu tenho? Eu tenho a informação a respeito do produto, eu tenho o código do produto, vamos dar uma olhadinha, eu tenho que buscar isso aqui, ó, tá vendo? Dados que eu preciso para calcular lá o valor da nota fiscal. Beleza, porque eu tenho que somar o custo de todos os produtos, né? O custo, quer dizer, o valor de venda de todos os produtos, todas as quantidades, e para dar o valor da nota fiscal. Agora aqui em nota fiscal itens, eu tenho o código do produto, tá vendo? E o código do produto, na tabela produto, é a primeira coluna, então eu posso usar um PROC-V para buscar o que eu preciso normalmente, e é o que a gente vai fazer primeiramente aqui. Então, deixa eu fazer o seguinte, vou diminuir um pouquinho essas colunas aqui, né? Vai ficar um pouquinho apertadinho, deixa só aqui o CNPJ cliente, para não confundir você. Aumentei o zoom um pouquinho, e agora o que eu vou fazer? Eu vou buscar o produto de acordo com o código do produto. Então, vamos lá, PROC-V igual, PROC-V, Vou dizer para ele quem eu estou procurando. Estou procurando o produto. Ponto e vírgula, matriz tabela. Eu vou lá na tabela de produto. Outra coisa que eu acho muito interessante quando eu tenho as tabelinhas todas divididinhas em planilhas separadas é que eu posso marcar assim as colunas aqui em cima. É muito mais fácil fazer isso no PROC-V. Então, ó, ponto e vírgula, coluna, eu vou botar aqui a 2, ponto e vírgula 0. Escolhi a 2, não sei nem o que ele trouxe o nome do produto. Nem olhei, né? Nem olhei para ver, trouxe o nome do produto. Vamos dar uma olhadinha aqui, nome do produto, tá? Então a coluna 2, o custo é a 3, a margem de venda é a 4, que eu acho que a gente precisa, só o que a gente precisa. Vamos dar uma olhadinha aqui, produto, custo e margem de venda. Beleza. Preciso travar, bem, no PROC-V comum eu travo o endereço, mas como eu estou usando aqui nesse PROC-V a coluna, tá vendo aqui? Eu não estou usando linha, estou usando a coluna inteira. Eu fui lá e marquei a coluna toda. Então, eu não preciso nem travar se for o caso de copiar isso aqui para baixo, porque ele já vai fazer até o final bonitão para mim, trazendo o nome do produto, que é o que eu preciso. Beleza, então já fiz esse PROC-V, agora eu quero usar esse mesmo PROC-V aqui do lado. Então, vou fazer assim e vou ver que não vai dar certo. Por quê? Porque eu não estou utilizando travas, né, no endereço. Então, vai dar erro ali, aquele negócio todo. Então, o que eu aconselho numa situação dessa, que a gente está montando um banco de dados rápido, copia a fórmula aqui dentro ou simplesmente aqui na barra de fórmula. Quando você copia aqui, tem que dar ESC para sair, você não copia a fórmula, você copia o texto da fórmula. E quando você cola, ela vem igualzinha. Vou colar aqui também na margem de venda, veio igualzinha. O que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui para 3, porque é a terceira coluna agora, e vou mudar aqui também para 4, que é a quarta coluna, que é a coluna do desconto. Isso aqui eu vou botar uma moedinha para poder ficar bonito. E aqui eu vou colocar a porcentagem, tá? Porcentagem com 0 casa decimal. Vou deixar uma casa decimal, pode ser que tenha necessidade. Clique duplo no cantinho e pronto, PROC-V, prontinho para todo mundo. Já trouxe todos os dados aqui para dentro de uma tabela, que é aquela tabela que eu vou usar como banco de dados. Veja bem que eu já expliquei isso em várias aulas, mas eu aproveito o case e gosto de ser bem dinâmico, didático, para que outras pessoas que ainda não entenderam isso possam ter mais um case, mais um exemplo. Então fica aí comigo que a gente vai até o final. Cliente agora, aqui é que está. Nesse caso, eu poderia usar o PROC-V para poder buscar o cliente também. Só que temos uma particularidade na tabela do cliente. O código do cliente não é o que eu vou usar para buscar o cliente. Se eu observar aqui na tabela de itens, eu vou ver que o que eu tenho de informação do cliente é o CNPJ. Deixa eu voltar aqui com as informações bonitinhas. É o CNPJ. Eu não tenho o código. Se eu olhar lá na tabela de cliente, eu vou ver que o CNPJ está lá no final. Então, não posso fazer PROC-V dessa tabela.
Por que que eu não posso fazer? Porque o PROC-V só entende o que está para a direita, ele só consegue buscar o que está para a direita da tabela. E eu não tenho nada à direita, eu só tenho tudo à esquerda. Então, ou eu copio essa coluna e colo lá no início e faço PROC-V, com isso eu estou mudando toda a estrutura da tabela, então, portanto, se eu tiver alguma coisa de VBA, vai dar problema, tá? Em outras situações também vai dar problema, porque mudou a coluna de lugar. Então, quando eu tenho referência fixa lá, eu vou ter problema. Então, Alexandre, qual é a solução? Também já falei isso em vários vídeos aqui, várias aulas. A gente tem mais duas funções que a gente pode usar. Antigamente era só o índice e corresp. Agora a gente tem o PROC-X. No meu caso, eu não vou utilizar o PROC-X porque simplesmente eu não tenho. Nessa versão corporativa do Excel que eu utilizo nesse computador, ele não tem o PROC-X, porque é o Excel comprado permanentemente. Para você entender, né, existem dois tipos de licença. Tem a assinatura e tem aquele que você compra o software e usa a vida inteira. Então, esse daqui é o software comprado para usar a vida inteira. Tá vendo aqui? Tem o meu registro aqui e é uma licença permanente da Microsoft. Agora, existe a assinatura que é o 365. O 365 já tem o PROC-X lá para poder utilizar. Mas eu não vou usar o PROC-X aqui, não. Eu vou usar índice e corresp para buscar essa informação. Eu gosto muito dessas duas funções porque existem em todas as versões do Excel. Ela não deixa a desejar, né? Não está faltando. Então vamos lá. Primeiramente é o seguinte: eu começo com corresp. Corresp o quê? Corresp. Valor procurado. O que, que eu quero? Eu quero o CNPJ do cliente. Ok, ponto e vírgula. Matriz procurada. Essa matriz procurada não é tabela. É uma coluna apenas aonde está o CNPJ do cliente, lá na tabela do cliente. Então vamos lá para a gente ver isso. Vou clicar aqui no cliente, vou selecionar a coluna P inteira, tá? Que é a minha matriz de correspondência do CNPJ. Ponto e vírgula, ele me pergunta, olha, é maior do que, é igual, é menor do que. Eu vou dizer que tem que ser igual, o zerinho. Isso aqui ele é mais avançado do que o PROC-V, porque o PROC-V só me permite pesquisar para baixo e não para cima. Ele me permite para baixo, igual e para cima. Beleza, então eu selecionei aqui o zero e dei Enter. O que, que ele vai fazer para mim? Ele vai me dizer qual é o número da linha que está esse CNPJ. Então já me deu uma boa informação aqui. Eu vou completar essa informação buscando o nome do cliente utilizando o índice agora, a função índice. O que eu usei foi o corresp, que simplesmente buscou o número da linha que está esse CNPJ. Então agora nós vamos editar a função. Eu vou aumentar o zoom mais um pouquinho, porque vamos precisar de visualizar isso bem, né? Inclusive, vou aumentar aqui o número, a largura da coluna, para a gente poder enxergar bem a fórmula. Então, aqui por fora, eu vou utilizar a função índice com acento, tá, gente? Senão ela não vai aparecer para você. Matriz tabela, agora sim. Matriz tabela da função índice, a matriz é o banco de dados todo de cliente. Então, eu vou lá na tabela de cliente, eu vou marcar, olha só, todinho, usando a mesma referência que eu usei a coluna inteira lá no Corresp, aqui eu vou usar a mesma referência. Ponto e vírgula, e olha só o que ele está me pedindo aqui, olha a dica. Tá? Olha a dica, depois a gente volta lá e vê a função inteira. Mas não vamos sair daqui agora. Número da linha. Quem é o número da linha nessa posição aqui, ó, do índice? É o próprio Corresp. Você lembra que o Corresp entregou o número da linha? Pois é isso aí. Então agora eu vou dar um ponto e vírgula e aqui é igual ao PROC-V, com a coluna que você quer. Eu quero a coluna número 2, que é a coluna de nome do cliente. Beleza? Então eu fechei aqui, tá vendo? Já encontrou para mim, tem que travar? Como eu estou utilizando o número, a letra da coluna inteira aqui, ó, tá vendo? Não preciso travar. Então, vou dar um clique duplo aqui e ele vai buscar para mim o nome do cliente. Beleza, índice Corresp, eu tenho várias aulas aí a respeito desse assunto e aqui é mais um case para vocês. Ok, então tem que buscar agora a cidade. Eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui dentro, porque eu não sou bobo, né? Então, é repeteco, então já colei
aqui dentro. Buscar a cidade agora. Então vamos lá na tabela de cliente, eu quero a cidade dele, né? Então a cidade, eu tenho aqui a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, coluna 11. Eu ensino técnicas para você encontrar isso também rápido. Quando você está usando PROC-V, quando você está utilizando o índice Corresp, tá? Mas agora eu não vou entrar nesse assunto, não. Vamos chegar aqui para a gente poder resolver essa questão e buscar a cidade que é a coluna 11. Vamos dar Enter aqui. Então tá lá, ó. Bom Jardim de Minas. Que beleza. Abração para essa gente querida aqui. Paris também, São Paulo, olha, legal. Então a minha base de dados já está pronta, né? Então isso aqui não tem muito a ver com a dúvida dela, que eu aproveitei o ensejo aqui para construir isso junto com vocês. Mas quando o que está acontecendo com a Priscila é que quando ela tira essa extração de dados do sistema dela, vem exatamente assim, né? Vem assim, ó, 4 linhas de uma mesma nota fiscal com todos os dados repetidos. E o que ela não quer é esse repeteco todo. E aonde a gente vai tirar isso? Com tabela dinâmica na nossa próxima parte, fica ligado aí comigo, é agora. Beleza, vamos lá, continuando. A gente tem aqui nota fiscal eletrônica itens, que já é o tabelão prontinho, com todas as funções PROC-V, índice Corresp, que é necessário. E agora, um relatório para tirar essas repetições. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa tabela, tá? Geralmente eu só trabalho assim. Copio essa tabela aqui, né? Como é que eu copio a planilha ABIN aqui embaixo? Ctrl, clique, arrasta para o lado, você vai ver que vem uma folhinha com um sinalzinho de mais, solta primeiro o mouse, né? Ele vai fazer a cópia e depois você solta o Ctrl. Nota fiscal itens, aí eu vou chamar isso daqui de relatório. Tá? Relatório, porque é daqui que eu vou tirar a base. Na realidade, né, eu chamo de base. Base, relatório. Pronto, fica bonito. Ok, o que eu vou fazer aqui? Ctrl asterisco, veja bem, o asterisco está em cima do 8, então você teria que usar Shift 8. Eu, como tenho o meu teclado, que tem o teclado numérico, tem um asterisco, então posso dar direto. Ctrl asterisco, selecionou tudo, Ctrl C, aí eu vou aqui no colar e vou pedir para colar valores. Por que eu fiz isso? Para ele tirar todas as fórmulas e funções, e manter tudo como valores. É exatamente isso que a Priscila está recebendo lá. Ela está recebendo um banco de dados sem fórmulas, sem funções, sem nada, que foi extraído do sistema para poder montar esse relatório. Então a dúvida dela começa aqui, mas veja que eu já entreguei um conteúdo para você maravilhoso, que é como você consegue montar esse banco de dados a partir de tabelas soltas do jeito que a gente tem aqui. Ó. Beleza, então agora vamos nos concentrar aqui que eu preciso uma tabela dinâmica. Tá? Então não vou entrar no assunto de tabela dinâmica, só vou construir o relatório aqui que ela precisa. Ela precisa, por exemplo, de ter o valor total da nota fiscal, né? Ela não quer detalhar essas informações, ela não quer aqui a repetição, nome da cidade, CNPJ do cliente, ela não quer essas repetições. O que ela quer é detalhar a nota fiscal e mostrar aqui que ela quer que vendeu esses produtos, que no caso lá plano de saúde, e até o custo em particular desse produto, né? Da venda lá para o cliente dela. Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente precisa fazer um cálculo aqui? Que cálculo é o valor da linha aqui que a gente não tem? Ó. Então a gente vai chamar isso daqui de valor. Vamos chamar isso aqui de total, né? Total. Ok. E agora vamos fazer um cálculo. Qual é o cálculo? Eu tenho que pegar o custo e vender com essa margem. Só que eu também tenho um desconto aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou fazer o cálculo do total da linha, tá? Para esse relatório. Igual, vou pegar o valor do custo e vou multiplicar já expliquei isso aqui também em várias vezes, uma fórmula simples da matemática financeira para entregar o valor rentabilizado. Então, eu pego o valor
de depósito, né? Que no caso o custo, quanto isso custou para mim, e multiplico isso por, abre parênteses, 1 mais a margem de venda. O que isso está trazendo para mim? Bem, esse 1 quer dizer 100%, é um inteiro 100%. E a margem de venda, J2, é o percentual por quanto eu tenho que vender em cima de quanto eu comprei para cobrir todos os meus custos. Dou Enter aqui e ele já fez aqui para mim, ó. Isso aqui dá um total de R$ 48,74. Beleza, beleza. Gente, eu estou sendo um pouquinho rápido, né? Minhas aulas são mais lentinhas um pouco, entrego conteúdo devagar para você entender, porque aqui eu estou dentro do case. Eu sei que tem muita gente que está gostando disso, mas tem uns também que estão achando que está um pouquinho rápido. Pega nossas aulas aí, a gente tem uma aula de fórmulas. Eu tenho uma aula de fórmulas, inclusive pré-requisito para a aula de hoje, Excel Flix, primeira temporada, você não pode perder, que lá eu dou muito detalhe para trazer essa base para você a respeito de fórmulas. Então, te espero hoje, hein? Excel Flix, primeira temporada. Tô aqui, deixa eu ver, voltei aqui agora, eu quero dar o desconto. Como é que eu dou o desconto? Né? Porque tem um desconto aqui. Onde está o desconto? Vamos lá primeiro para a gente ver onde está o desconto. O desconto está aqui. Ó. É esse desconto que eu tenho que dar. Então, agora eu vou fazer um novo cálculo aqui dentro, menos, vou abrir parênteses, 1 menos o percentual do desconto. Fechei parênteses e dei Enter. Vamos analisar esse cálculo, tá? Então, eu faço assim rápido, mas depois eu volto para analisar, tá, gente? Eu também, às vezes, erro. Então, tem que voltar e tem que conferir. Então, vamos lá. O que a gente fez? Pegou o custo, multiplicou por 1 mais J2, que é a margem. Isso aqui já me deu o valor rentabilizado. Primeiro ele fez isso porque está entre parênteses e depois fez a multiplicação. E aqui a gente fez um menos, isso significa que ele vai fazer isso, fazer a multiplicação e depois é que vai fazer a subtração. Mas antes de fazer a subtração, ele também já vai calcular isso daqui que é o desconto. Então tá prontinho, o valor total de cada linha é esse daqui, ó. Bonitão aqui para nós. Prontinho, agora eu posso calcular todo o meu relatório. Beleza, Ctrl T, vou botar aqui uma bordinha aqui só para você visualizar a tabela inteira, né? O que está acontecendo, essa é a nossa tabelinha. Vou clicar aqui dentro, em qualquer lugar, inserir tabela dinâmica. Veja que ele já selecionou todos os dados, nova planilha, é o que eu quero, ok. Beleza, então agora ela não quer a nota fiscal se repetindo. Então, vou pegar aqui a nota fiscal, né, o NFE, e vou jogar aqui. Ó. Então, olha só o que ele fez para mim. Uma nota fiscal de cada 100 repetições. Tá, beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu quero visualizar. Eu quero visualizar o produto. Vou jogar aqui embaixo da nota fiscal. Olha só o que ele vai fazer. Tá? A nota fiscal e os produtos para mim que eu preciso. Só que eu também preciso do total de cada produto desse vendido, né? Por quanto a gente vendeu. Só que aqui ele fez uma contagem e eu não quero contagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no campo, vou vir em configurações do campo e vou dizer que eu quero uma soma desses dados. Vou dar um OK e ele vai fazer essa soma para mim, bonitinho, beleza. Aí você pode falar assim, Alexandre, mas teve um que deu negativo, é porque o atum não dá lucro, o atum dá prejuízo com aqueles descontos que a gente entregou. E como é que eu faço para corrigir isso, Alexandre? Bem, a questão é a seguinte, isso é um erro de dados de vendas, isso não é um erro da tabela dinâmica, tá? Então não tem uma correção para ser aplicada. Agora eu posso dar um jeitinho nisso aqui dentro? Sim, aí depende das regras de negócio. Vamos lá na base de dados e vamos pensar o seguinte, eu estou aplicando um desconto aqui, tá? Só que esse desconto está me dando um valor negativo para o atum. Então, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso daqui. Ó. Posso dizer, deixa eu copiar a fórmula, né? Não, recortar. Vou dizer assim, ó, se esse valor do cálculo todo for menor do que zero, o que eu quero que isso aconteça? Se for menor do que zero, eu quero simplesmente
colocar a minha fórmula, tá? Tá aqui, ó, depois do ponto e vírgula, colocar a minha fórmula, só que não quero dar o desconto, quero parar por aqui. Agora, se for maior do que zero, eu quero aplicar esse desconto. Na realidade, não é nem zero, né? É um número maior. Vamos dizer assim que se isso daqui for menor do que R$ 100, eu não quero aplicar desconto, tá? Agora, se for maior do que R$ 100, que é o valor se falso, tá? Eu quero dar o desconto. Fechei parênteses, dei Enter, clique duplo no cantinho e você vai ver que aqui já sumiu. Não tem mais desconto aplicado, não tem aquele valor negativo. Então, vamos voltar lá no nosso relatório de tabela dinâmica e beleza, está prontinho. O que a gente tem que fazer? Atualizar isso aqui, ó. Cliquei atualizar, beleza, já atualizou tudo, tá vendo? Trazendo os valores. Lembrando que isso aqui foi um paliativo, né? Esse problema tem que ser resolvido lá no sistema de vendas, que tem alguém vendendo e perdendo dinheiro. Você precisa fazer o trabalho de analista de dados, né? Tem que saber o que está acontecendo. Então, a culpa não é do Excel, ele faz o cálculo certinho. Bem, tá aqui, essa é a solução. Acredito que é isso, alguma coisa dessa natureza, mais ou menos assim, desse jeito, que a Priscila precisa. Agora, nós vamos fazer isso lá no BR Office, né? No Calc, tá? Software livre. Vamos lá. Então, gente, agora nós vamos para o BR Office, vamos abrir o Calc. BR Office não, estou usando o LibreOffice, mas é o mesmo, é o Calc. Então, eu vou pedir para abrir aqui com o Calc, tá? Cliquei aqui, ó, tá vendo? A planilhinha do Calc, é o correspondente ao Excel da Microsoft. Primeira coisa que eu quero te dizer que é que o Calc ele consegue abrir normalmente os arquivos do Excel. Então, eu vou dizer para ele aqui, ó, arquivo, abrir, vou lá na pastinha da Priscila e vou pegar aqui, aqui ó, dúvida Priscila, e vou pegar aquele arquivo que a gente separou, que é um arquivo do Excel mesmo, tá? Vou pedir para abrir e ele vai carregar esses dados aqui para nós. Carregando, carregando, um pouquinho lento, né? Mas abriu, tá aqui, ó, tá? A interface do Calc, ela é muito parecida com o Excel antigo da Microsoft. Por quê? Porque tinha aqui a barra de ferramenta, tá vendo? Isso aqui é uma barra de ferramenta, tá? Então, se eu clico aqui, ele me permite visualizar, cliquei com o botão direito, ferramentas é um pouquinho diferente. Aqui ele trabalha com o menu, ele não trabalha com aquelas guias do Excel. Então, se eu quero um comando diferente, eu tenho que clicar aqui, por exemplo, no inserir, e ele vai abrir aqui para mim o menu inserir, não tem guia, tá? Se eu quero, por exemplo, formatar, então os comandos, por exemplo, formatação condicional está aqui dentro do formatar, né? Então, um pouquinho diferente, tá? Apesar de que as ferramentas continuam aqui do mesmo jeito. Ele usa um conceito de barras de ferramentas que a gente utilizou por muito tempo no Excel. Só que agora a gente não volta mais, né? Porque já estamos acostumados com aquela nova interface do Excel que a Microsoft demorou um tempo para poder aprimorar, né? A partir do Excel 2007, tá? Já veio essa barra de ferramenta. Mas vamos trabalhar aqui, vamos fazer, né, a tabela dinâmica para trazer essas informações do jeito que a Priscila quer. Então tá aqui, deixa eu diminuir o zoom um pouquinho, tá? Os atalhos do Excel também funcionam aqui, olha, Ctrl seta para baixo, Ctrl seta para cima. Ctrl T não funciona, mas tem o Ctrl asterisco que faz a mesma coisa, que seleciona tudo. É muito parecido. Fórmulas e funções também do mesmo jeito. Observe aqui que eu mantive aquela fórmula, né, aquele total, eu já deixei essa coluna calculada aqui justamente para você ver que aqui dentro do Calc ele também respeita isso. E agora vamos à solução da Priscila utilizando a tabela dinâmica aqui no Calc. Então o que a gente precisa fazer? Selecionar tudo, porque não é igual ao Excel. O Excel você clica dentro, pede a tabela dinâmica e já identifica. Aqui não. Então eu vou dar um Ctrl asterisco aqui para selecionar tudo e vou entrar aqui no menu, aqui é menu, vou pedir para inserir tabela dinâmica e ele vai me dizer assim, seleção atual, vou dizer, beleza, ok, é isso mesmo que eu quero, de todos esses dados, e eu vou falar para ele aqui a mesma coisa que eu disse lá no Excel. Eu vou pegar aqui, ó, NFE, vou colocar aqui como campos de linha. Eu vou pegar aqui o total, vou colocar como campos de dados, vou dar um ok, e ele já vai fazer um resultado para nós assim, ó, desse jeito aqui. A nota fiscal,
toda aqui, né, todas as notas fiscais, sem repetição, tá? Não tem repetição, e com o total geral da nota fiscal. Só que eu quero detalhar essa nota fiscal sem repetir o número da nota fiscal. Então, aqui no Calc, eu vou clicar com o botão direito no relatório de tabela dinâmica, eu vou pedir propriedades e ele vai voltar com aquela telinha para mim. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o nome do produto, que é um item de detalhamento, e vou jogar aqui embaixo de NFE, que é o campo da nota fiscal. Vou dar um OK e ele vai fazer isso daqui para mim. Ó. Essa nota fiscal não repete, tá? O número da nota fiscal. Tem aqui o produto e tem o valor de cada produto. Bem, Priscila, é essa ferramenta que você vai utilizar para poder fazer a tabela dinâmica. Do mesmo jeito, a gente aproveitou para poder fazer uma comparação dos recursos do Excel com o recurso do Calc, além de mostrar também todo o case de banco de dados. Beijo no coração para todos vocês, aguardo vocês na próxima aula. E se você estiver vendo essa aula hoje, dia 15 de janeiro, mais tarde, 8 horas, Excel Flix, nosso evento de treinamento gratuito, primeira temporada para vocês. Beijo no coração, até lá.